E então esse grupo do Irã, com Hazed e Loft, pegaram ketamina e fizeram em 100 pessoas do hospital psiquiátrico onde eles trabalhavam. 0,1 miligramas por quilo de uma vez, em bolos. Quem melhorou da depressão? 0,1 é considerado muito pouco. Negligenciável. Caramba. Quem melhorou, voltou pro quarto. Quem não melhorou, continuou no grupo. Aí você faz 0,5. Quem melhorou, vai para quarto. Quem não melhorou, isso acompanhando nos dias e nas semanas Melhorou do quadro depressivo. do quadro depressivo. Quem não melhorou, vai ficando. E foram fazendo. No final, eles trataram 98 pessoas. E a conclusão do artigo, publicado em 1973, é: com uma dose adequada, as pessoas melhoram da depressão e facilita a psicoterapia. Está publicado em 1973. Só entrar no PubMed e procurar. Quem quiser ver melhor sobre isso. E aí ele publica esse artigo. Logo depois, um ano depois, o mesmo grupo publica o efeito da psicoterapia sobre ketamina. Ketamina facilitando a psicoterapia. Qual personalidade própria, qual cluster de personalidade se favorece mais da ketamina? Qual tolera melhor a dissociação e a viagem? Está lá publicado, 1974, eu acho. Que maneiro. Ignorado totalmente até 2000, quando o John Crystal, que é um psiquiatra pesquisador da Universidade de Yale, e você encontra entrevista dele no YouTube para assistir, ele fala que ele estava sem fazer nada, olhando pro mar, olhando para as estrelas, e foi subir tomar um café com um amigo dele, pesquisador, e falaram: gente, a gente consegue tratar, no melhor das hipóteses, aí uns 35%, 40% das pessoas com depressão, né? Quando a gente faz medicação antidepressiva, né? A gente não consegue chegar muito bem, a gente não resolveu o problema, senão a gente trataria 100%, né? Verdade. Então o nosso modelo teórico não é perfeito. Se o nosso modelo teórico fosse perfeito, eu trataria 100% das pessoas. Modelos teóricos perfeitos se repetem, sempre igual. Então a gente não tem um modelo teórico perfeito. A gente precisa atualizar nosso modelo teórico para achar um tratamento que seja 100% da doença que mais afasta pessoas no mundo, do trabalho. Então a gente precisa pensar nas outras teorias também. Talvez a monamina não seja a única, talvez não seja só ela, talvez algumas pessoas seja ela, outras pessoas não seja. Talvez esses 35%, 40% das pessoas que a gente ajuda seja, mas talvez os outros 70% não seja. Só especulações nesse momento. E aí ele falou: vamos fazer um teste então? Ele falou como se o teste fosse original, tá? Mas não é, porque já existia o do Corazed. Ele não cita na entrevista que ele dá, ele não cita nem no artigo que ele publicou sobre ketamina na psiquiatria, ele não cita o artigo iraniano de 1973. Ele nem sabia então, provavelmente. Ou sabia? E ele quis pegar toda a glória pra ele. Vai que um dia eu encontro o John Crystal aí num congresso e ele entende português, não sei. Você quer acreditar na inocência dele? Acredita, eu não acredito. Pra mim ele sabia do artigo. Entendi. E não cita de propósito. E aí ele faz com 10 pessoas. O Conrazed fez com 100, ele faz com 10. É uma prova de conceito. Uhum. A medicação já é liberada pela FDA ou pela nossa Anvisa. Já está em uso na anestesia, já conheço como ela anda e como ela volta. Já sei como funciona. Eu não preciso de muito mais do que para testar na depressão. Preciso de uma aprovação do comitê de ética. O comitê de ética entende que não há como causar uma lesão, porque as pessoas poderiam estar sendo anestesiadas. Ele pegou 10 pessoas, fez a medicação e publicou em 2000 o primeiro trabalho, onde ele mostrou que 24 horas depois, 30% das pessoas não tinham mais um quadro depressivo. Publicou o uso da ketamina como antidepressivo. O primeiro trabalho. Mentiroso. Mas ele publica como primeiro trabalho. E aí esse trabalho não tem muita atenção. O que você está falando de ketamina? Eu estou falando de serotonina, estou falando de monoamina, estou falando de fluoxetina. Acabou de chegar a fluoxetina no mercado. Fluoxetina foi liberada em 86, que você está falando. Estou falando de cetralina, Effexor, venlafaxina, dopamina, Rexult, aripiprazol. Você está me falando de ketamina, cara? Não viaja. Foi ignorado o trabalho dele. Até 2006 foi repetido esse trabalho dele. E aí começou a chamar mais atenção. A eficácia era muito alta. E aí se desenvolveu de lá para cá. Então a gente já tem 23 anos de estudo sobre ketamina como antidepressivo. A grande diferença do desenvolvimento da ketamina para qualquer outro antidepressivo
tá em que não tem nenhuma indústria farmacêutica que tenha patente da ketamina. Então, todos os estudos que você tem da indústria farmacêutica, todos os estudos que você tem da ketamina, nenhum deles é sobre a indústria farmacêutica, nenhum é financiado pela indústria. Então, nenhum tem um conflito de interesses da indústria. Isso é bom. Por quê? Porque ela é de 70, então ela perdeu a patente em 90. Quando ela perdeu a patente, para reviver essa patente, a indústria farmacêutica, lembra que eu te falei da quiralidade, da lateralidade do esquerdo e do direito? Pegou a molécula que era esquerda e direita e falou, vamos jogar fora a que o corpo não gosta e vamos ficar só com a S. E recolocou no mercado só a S para ter mais 20 anos de patente, em 90. Super comum a indústria fazer isso. A versão S veio para o Brasil, Alemanha e Coreia do Sul, se não me engano. Nos Estados Unidos nunca saiu como anestésico. Acho que só esses 3 países ela foi liberada como anestésico endovenoso. Nos Estados Unidos, só a RS, só a dupla. Não tinha interesse de mercado para fazer. É a Janssen que fazia, que tem a patente. A Johnson Johnson tem a patente da S, ketamina. Mas nunca recolocou no mercado de anestesia como essa. Aqui no Brasil recolocaram, acho que a Alemanha também recolocou, mas acabou aí. Então, todos esses estudos com a ketamina racêmica, eles não têm financiamento da indústria farmacêutica porque não tem patente mais. Se não tem patente, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não vou ter lucro. Para que eu vou investir na pesquisa se eu vou gastar? A minha empresa pode gastar 1, 2, 3 bi e a sua põe na bula e compra do seu que é mais barato. Você não vai ter que amortizar os 3 bi que eu gastei em pesquisa. Uhum. Então, não vale a pena ninguém começar. Então, começa independente, começa em universidade, em vez de começar a conseguir fazer com 4 mil e tantas pessoas, eu consigo fazer com 50, com 30, que é o que dá o meu dinheiro, aonde chega meu dinheiro. E você tem grupos, então, individuais, associações de médicos que estudam ketamina. Então, você tem a Sociedade Americana de Ketamina, a SKP3, na qual eu faço parte, na qual eu sou envolvido desde o começo, na qual faço parte das discussões internas, porque é isso que a gente tem. Você tem em Oxford, grupos da Universidade de Oxford, um grupo que estuda ketamina, que faz publicações de ketamina, que tem um encontro 2 vezes por mês para discutir ketamina, mas ele é individual, esses grupos, eles não são. A gente pega migalhas de informação. Eu vou publicar, espero que até o final do ano, o grau de eficácia, quanto que o meu consultório, que a minha clínica de ketamina consegue tratar de depressão. Então eu vou divulgar até o final do ano os dados da minha clínica, que é um dado de mundo real, que já é diferente de um dado. Só que o que eu vou ganhar com isso? Nada, não vou ganhar com isso. O que eu vou fazer é pôr do meu dinheiro do meu bolso e eu vou somar num pool, num bolo que já existe de outras clínicas que publicaram os dela também, de mundo real, para que no final a gente consiga fazer uma pesquisa maior sobre isso. Então é assim, é mendigando 200 pacientes aqui, 500 pacientes lá. E a gente, contra o que a indústria farmacêutica faz, 4.500 pacientes, 30 centros, 20 países ao mesmo tempo. Não tem como comparar, mas essa é a força da ketamina. Não tem uma indústria vendendo por trás, mas é a fraqueza na pesquisa, né? Quando isso começou a ficar um pouco mais evidente, a ketamina ficou um pouco mais forte, em 2010, mais ou menos, 2015, a gente está falando aqui só de ketamina endovenosa. Só de aplicação pela veia da ketamina. Ketamina só é aprovada para ser aplicada pela veia ou intramuscular profundo, como eu te falei no caso de estricação, tirar a pessoa. Em 2015 antes de 2015, isso foi 2014, se não me engano. 3 indústrias, olhando o sucesso dos trabalhos independentes de ketamina, pensaram, puxa, e se eu for por esse caminho para tratar a depressão? Quando a gente faz infusões repetidas de ketamina, os estudos mostram 70% a 80% de eficácia. Para pacientes que têm depressão resistente. Depressão resistente quer dizer, você as medicações orais, você fez 2 e não foi eficaz. Tempos e doses adequados e não foi eficaz. Então, assim, eu não tenho muito mais para te oferecer. Eu tenho eletroconvulsoterapia para te oferecer. Eu tenho algumas coisas para te oferecer. Então, a gente está pegando uma população resistente e quando a gente faz ketamina nessa população resistente, eu trato 70%. Cara, isso é loucura. Quando eu faço infusões repetidas nelas.
Hoje a gente tem vários protocolos, tem formas de fazer. Protocolo é uma palavra de que técnico usa. Eu sou expert, eu não posso fazer protocolo. Eu conheço os mecanismos internos, mas existem formas que a gente faz de fazer. A gente faz infusões repetidas de ketamina, são mais eficazes do que infusões únicas de ketamina. Imagina que eu vou na academia e vou fazer um supino, ele tem uma eficácia. Se eu for lá 3 vezes por semana e fizer repetidas, ele vai ter uma outra eficácia. Bem grosseiramente, a gente não está falando das mesmas repetições, mas a gente pode entender assim, que quando eu faço repetidas eu tenho uma melhor eficácia do que quando eu faço uma vez só. E aí se pensa, se estuda, 6 sessões de ketamina tratam 70% das pessoas resistentes, 80% das pessoas resistentes. 70, 80, porque depende do artigo que você lê. E Cada por um que acha isso uma acontece, coisa. cara? A Mas gente tem uma resposta pra isso? Tem. A gente vai chegar lá em Beleza. mais 2 minutos. Então, vendo esses dados super interessantes, a indústria farmacêutica, em 2015, mais ou menos, 2014, tem como eu fazer uma ketamina tão legal quanto a ketamina, mais com patente? Que seja tão bonita quanto essa, que seja tão eficaz quanto essa, mas que tenha patente? E sem essa dissociação também, porque esse negócio de dissociação é ruim, né? Ninguém quer ficar louco. E que dê pra você fazer em casa, seria melhor ainda. E se fosse por boca, porque pegar veia, meu Deus, que negócio ruim. Negócio chato, é melhor fazer um... É a lógica do mercado. A lógica do mercado é comprimidos todos os dias, por boca, eu te dou um comprimido por boca todo dia. Essa é a lógica do mercado. Perfeito. Não tem como eu transformar a lógica da ketamina, incluir ela na lógica do mercado. 13 ou 14 indústrias tentaram compostos que atuam também nos receptores NMDA. Fizeram vários trabalhos e nenhum deles conseguiu sair das fases clínicas. Então, algumas vezes pré-clínicas sim, então em animais sim, mas na fase clínica, na hora de fazer com pessoas, não foi para frente. A Johnson & Johnson falou, em vez de seguir o caminho de vocês, de inventar uma coisa nova, por que a gente não pega, troca a embalagem da bolacha e vende como uma bolacha nova? O que quer dizer isso? Existia, e ainda existe, um desenvolvimento de vias de administração de medicação. Endovenoso, pela veia, é uma via de administração. Um creme é uma outra via de administração, um patch transdérmico é uma outra, um colírio é uma outra. Tem várias vias de administração de medicação. A ketamina tem a via de administração endovenosa, pela veia. Ela é feita para ser diluída no sangue, tem um pH para isso, tem a passagem hepática que vai passar pelo fígado, então tem todo um estudo de como ela deve ser feita. A Janssen tem uma tecnologia que ela já tinha, que é a aplicação pela mucosa do nariz, para ser absorvido por aqui. Em vez de eu ter que tomar um comprimido, e se eu conseguisse injetar ele e ser absorvido pelo nariz? É só mais uma forma uma via de administração. Podia ser um colírio, podia ser um supositório, podia ser uma pomada? Poderia. Tem suas vantagens e desvantagens. Mas a Janssen desenvolve um frasco de aplicação intranasal. Imagina só, a diabetes, em vez de eu ter que me picar, eu pudesse aplicar a insulina pelo nariz. A vantagem do nariz é que a circulação do nariz vai para o cérebro primeiro antes de passar pelo fígado. Então é uma via de administração interessante. Poderia ser pela boca? Poderia. Poderia ser pela orelha? Poderia, mas... Poderia ser colírio? Poderia. Mas talvez a aceitação do mercado, é uma coisa que a indústria pensa, prefere que seja pelo nariz. E a Janssen pensa, em vez de fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo aí, de pesquisar uma nova molécula que seja parecida, que se ligue igual, e se eu fizesse um invólucro diferente e esse invólucro, uma viscosidade diferente e eu pudesse absorver pelo nariz? Será que seria mais aceito? Só que se eu falar que a R-ketamina, a RS, a mistura, já tem no mercado, mas eles tinham guardado ali a S-ketamina, sem ação, sem lugar para colocar. Agora vale a pena colocá-la no mercado. Então eles fazem um estudo, chama Transform, dividido em 3 partes, Transform 1, 2 e 3. Fazem um estudo de biodisponibilidade, então você joga no nariz e sai no sangue. Acham mais ou menos quanto que é 0,5 miligramas por quilo, que é o que o John Crystal pesquisou, que é o que o Edward Domino pesquisou. E fazem doses de medicação intranasal, dão um nome comercial, eles fazem o único estudo que a gente tem sobre o Spravato, que é o nome comercial. O único estudo que a gente tem chama Transform 1, 2, 3. Transform 1, dose fixa, 56 miligramas, aplicada no nariz, para adultos, 18 a 65 anos. Transform 2, dose variável, 56 ou 84 miligramas, em adultos, 18 a 65 anos. Transform 3, acima de 65 anos, dose fixa, 56 miligramas.
fazem esses 3 estudos, submetem esses 3 estudos ao FDA. De 3 estudos, sabe quantos funcionam? Quantos foi melhor do que o placebo? Quantos? Quantos você espera? Você espera que os 3, né? Sim. 1. Então ele falhou em ser melhor do que o placebo em dose fixa para adultos. Falhou em ser melhor do que o placebo em dose fixa geriátrica. Teve algum sucesso relativo, estatisticamente significante, em dose variável para adulto. O FDA exige que você tenha 5 artigos e que você passe em 3 deles. 3 de eficácia, 2 de segurança. Então, passou nos de segurança, quer dizer, você dá a medicação, você tira a pessoa, não tem um vício importante, você faz o uso contínuo, a pessoa não cai um braço, não fica cega, não morre. Perfeito. Efeito é o mínimo. A ketamina, toda a medicação, o ideal é que ela passe nos 5, né? De eficácia e os de segurança. A ketamina intranasal passou em 3. 2 de segurança e 1 de eficácia. E foi aprovada mesmo assim. Só procurar os estudos Transform 1, 2 e 3. Perfeito. Que você vai ver. Existe o Sustain, que veio depois, que é sobre a manutenção, mas esse já está aprovado. A medicação já está aprovada. É certo aprovado dessa forma? Não sei. A pegadinha americana é que eu preciso mostrar 5 e preciso entregar todos os que eu fiz. Então eu faço 300 artigos, vou até achar a fórmula, depois eu mando os 300 para o FDA e falo para ele, você só vai olhar esse, esse e esse. É esse que você vai usar para aprovar. E os outros 300 ficam guardados na Biblioteca Nacional. Não publicados, eu não preciso publicar. Eu faço e não publico. Então eu estudo, vejo, olho e falo para ele, olha esse, esse e esse. E aí vocês têm a lei americana de acesso à informação que você pode pedir os outros trabalhos através de uma ordem judicial para entender. Eles foram por esse caminho, usaram uma tecnologia que eles já tinham, que é a aplicação intranasal de medicação, e começou a fazer medicação intranasal. Só que a gente tem hoje, até a presente data, somente estudos feitos pela própria indústria. E estudos com a indústria a gente olha bem de longe. Estudos financiados por quem tem interesse, a gente olha bem de longe. Vamos olhar os estudos de mundo real, vamos olhar os estudos de universidades que são com ketamina endovenosa. Esses a gente tem muito mais.